Olá, pessoal! Gente, se eu disser pra vocês que eu tô com essa blusa porque eu não queria trocar a blusa de baixo. Ai, gente. Vamos começar, já tô com a minha aguinha aqui. Se vocês sabem que qualquer tosse, né? O negócio tá um pouco difícil aqui. Vamos começar esse podcast maravilhoso. Que é assim, gente, eu tive que mudar o tema do podcast. Mas é isso. Deixa eu só conferir aqui o áudio. Se estamos ok. Acho que estamos. Tudo ok aqui. Então vamos começar este podcast de hoje. Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast Drops Boys Love para vocês. Episódio de número 16, hoje, dia 18 de junho de 2025. Excepcionalmente está sendo numa quarta-feira, até porque amanhã é feriado e eu não conseguiria fazer o podcast, gente. Eu até estava me programando para fazer o podcast amanhã, só que não deu certo. Infelizmente não vai dar certo, provavelmente eu não estarei em casa neste horário, então eu preferi antecipá-lo. Eu ia adiá-lo para sexta-feira, mas eu acho que sexta-feira não é um bom dia para podcast, né? Um dia que a pessoa sextou e ainda mais depois do feriado, aí não dá, gente. Ainda mais que aqui, pelo menos na minha cidade, não sei se tem alguma outra cidade, tá vermelho aqui, gente. Outra cidade comemorando aniversário, mas amanhã também é aniversário da minha cidade, Ribeirão Preto, 169 anos. Coincidiu esse ano do Corpus Christi cair também no feriado aqui da cidade. Então, um combo aí de feriados para amanhã. Gente, título do nosso podcast: As mais recentes polêmicas do mundo Boys Love. Eu estava trazendo para vocês uma outra temática de podcast, de episódio. Não seria esse o tema, mas com os acontecimentos, né, com os últimos acontecimentos das semanas, eu achei importante a gente vir aqui comentar sobre essas polêmicas, trazer esses assuntos primeiramente, para depois então a gente comentar sobre eles. Estamos aí repleto, um prato cheíssimo de coisa. Teve situação que aconteceu ainda hoje, coisa inédita que aconteceu, não sei se está todo mundo sabendo, mas eu já vi páginas aí de Boys Love, de doramas, falando sobre o assunto, que já já a gente começa sobre ele. Antes da gente começar os assuntos, deixa o joinha nessa live, avalie, por favor, essa live que ajuda bastante. Se inscreva no canal, minhas redes sociais estão aqui na descrição da live. Eu acho que está aparecendo assim, né? Na descrição da live. Vamos conversar, vamos falar aí no chat. Os bots também estão por aqui, daqui a pouquinho eles devem aparecer. Eu tenho que sempre pôr os comandos aqui, né? Eu acho incrível como os bots eles não aparecem sozinhos. Mas é isso, gente. A gente vai seguindo assim mesmo. E ative as notificações para você não perder nada por aqui e saber sempre quando tem vídeo novo. Eu estou trazendo especificamente 2 vídeos por semana. Tá saindo sempre vídeos na terça-feira às 18 horas e na quinta-feira também tá saindo vídeos aí esporadicamente em alguns dias. Eu não sei se eu coloquei o comando certo aqui, mas a gente segue assim mesmo. Mas apareceu. Vamos lá. O primeiro assunto que nós vamos comentar, que foi um dos assuntos aí que acabou meio que desencadeando essas histórias todas, foi relacionado ao ator Prom, não o Prom da GMM, mas o Prom que atuou em Love Mechanics e também em Jack and Joker. A história foi que apareceu diversas mulheres falando sobre ele e denunciando ele sobre diversos assuntos. Gente, eu não vou especificar os assuntos aqui, até porque a gente acaba tendo que censurar muito dessas coisas, dessas palavras em específico, mas foram coisas assim absurdas relacionadas a todos os tipos de abusos possíveis que a gente pode imaginar. Até abuso seria uma palavra que eu não poderia usar aqui, né? Mas, enfim.
Então, essa história meio que desencadeou tudo aí que acabou acontecendo. O pessoal estava já trabalhando numa outra coisa, né? O Inwar estavam trabalhando já em outras coisas. Parece que vai ter um show deles que todo mundo achava que era outro Boys Love deles, produzido lá pela própria empresa deles, e acabou que não, que vai ser um show deles. Tá bom, se vai ser um show deles, ok, parabéns. Eu acho interessante a gente ver que existem alguns atores que eles acabam, pela sua própria influência, acabam eles fazendo eles próprios os seus trabalhos, né? Eles mesmo criando roteiros, trabalhando em relação às coisas que eles estão fazendo, só puxando um pouquinho o microfone mais para perto. Então, que eles acabam, eles mesmos, como que eu posso dizer? Eles mesmos produzindo, eles mesmos criando roteiro, todas essas coisas todas, justamente porque hoje as produtoras, basicamente, elas estão abarrotadas de outros atores, de muitos atores que estão começando, outros que já estão há muito tempo na indústria. GMM, que o dia que ela está inchada de atores, muitos atores que acabaram perdendo seus contratos ou que tiveram seus contratos vencidos, acabaram indo para a GMM, né? Boa parte desses atores acabaram indo para a GMM. E aí, nessa questão do yin e do ar, eles fizeram lá Love Mechanics, teve toda aquela questão lá atrás, né, de fazer a série e depois ter problema com a produtora e não sei o que, lá. E aí eles acabaram depois criando esta produtora junto com o Prom e com o Bonadol, e eles acabaram vindo primeiramente com um show, para depois então eles virem com o Jack and Joker. Gente, tá meio escuro aqui, mas é que tá irritado. Eu acho que eu cocei, por isso que ficou assim. E aí, teve toda a repercussão da série. Vocês já sabem a minha opinião sobre a série. Eu trouxe a minha resenha dela aqui o ano passado. Foi o ano passado? Ou foi uma das primeiras resenhas desse ano? Não me lembro, gente. Não faz pergunta difícil. E aí, existe, né, a possibilidade de um outro Boys Love, só que agora eles estão vindo com esse show aí que não tem uma data específica para acontecer, pelo menos eu não vi uma data específica para acontecer. E boa noite, Léo. Ô, divulga lá o link no grupo para mim, para o pessoal vir aqui bater um papo. Vamos falar de polêmica, vamos soltar a língua em cima das pessoas. Boa noite. E aí, tem essa história toda, né, de todas as produções e dessa produtora que eles têm junto, né, os quatro têm juntos, que é a YWPB, né, que seria a inicial de cada nome do ator, dos atores. E aí, foi essa semana que isso que estourou, acho que foi na semana passada ainda, que essa história estourou toda em relação ao Prom, de que teve muitos prints, muitas histórias, muitos depoimentos de mulheres. Eu não vi especificamente quantas mulheres, mas a última vez que eu tinha visto, acho que tinham 4 mulheres que estavam denunciando ele por todos os crimes possíveis e imagináveis. E isso repercutiu, obviamente, muito mal em todos os setores e repercutiu dentro da própria produtora deles, né? E isso acabou com que a produtora fizesse um comunicado oficial falando que tinha rompido o contrato com o Prom. Eu acho que esse contrato aí ele não vai ser tão fácil de ser rompido, justamente porque ele é um dos sócios. Então, eu não sei como é que vai acontecer nesse sentido, mas que houve toda essa história, houve toda essa polêmica. Bem, bom dia.
Bom dia, gente, é isso, bom dia. O que eu posso analisar, o que podemos analisar sobre essa polêmica? Eu acho que inicialmente é uma história muito forte, como a gente tem visto há muito tempo, as histórias sendo fortes, vamos dizer assim. Porque, para quem se lembra, nós tivemos lá atrás a história do Build, toda a repercussão dessa história, e agora nós estamos encarando uma história parecida com a que nós tivemos lá atrás. E aí, o que acontece nesse sentido? Enquanto a do Build a gente entende que foi mais uma questão de ciúmes da menina lá da tal da Pó e tudo, agora nós temos pessoas, nós temos mulheres anônimas, desconhecidas, que acabaram falando sobre o Prom e acabaram vindo com todas essas acusações. Obviamente que isso vai ter que ser investigado de alguma forma. Então, vai acontecer também de ter as pessoas que vão apoiar. Eu já vi isso. Eu já vi isso em várias publicações falando de que teve gente que vai continuar a apoiá-lo porque não quer viver da mesma forma como foi lá com o Build. De que acusa, de que fala um monte de coisa para depois a gente entender que não era bem aquilo. O que foi, mais ou menos, daqui a pouco a gente fala sobre isso, eu não vou misturar assuntos não, porque depois acaba virando um corte. E o que eu posso analisar sobre isso? É realmente uma história muito pesada. Todas as acusações que acabaram tendo são acusações pesadas. Podemos pôr a mão no fogo por elas? Sim e não. Justamente porque nós não somos os julgadores. Nós não somos as pessoas donas da verdade para achar uma coisa ou achar outra. Se teve algum tipo de crime, ele precisa ser resolvido, ele precisa ser julgado. Se no momento em que se julga, se descobre que não aconteceu ou que aquilo é mentira, e como que fica depois as pessoas que foram lá falar mal do cara? Porque eu tenho visto também a questão da inteligência artificial como uma coisa que ela pode ser muito benéfica, mas ela também pode ser uma coisa muito maliciosa. Então as pessoas podem ir lá e querer acabar com a carreira de uma pessoa, por qualquer motivo que seja. Eu não estou desfazendo das acusações das moças, mas a gente precisa entender que nós não somos os donos da verdade. Nós não somos as pessoas que vão julgar o ator e falar que ele é o que ele é. O que as mulheres estão falando, de que ele é uma pessoa que teve várias acusações em cima. Então, a gente não vai ser essa pessoa que vai julgar. Isso tem que ir para um âmbito judicial, ser investigado, ser apurado e falar: ó, o cara realmente cometeu tal coisa e ele tem que pagar pelo que ele fez. Ah, as mulheres estão mentindo. E não sei o que lá. A gente tem inúmeros casos que a gente pode falar sobre isso. Vou seguir porque só agora com o cancelamento eu descobri quem era ele. Não somos as vizinhas. Então, porque tem esse pessoal que fala assim, porque é o é que esse negócio da vizinha, gente, ele é um meme, porque tem muita gente que se acha vizinha dos atores e fala que conhece super bem eles, que sabe super bem eles. Eu não sei se é meme para todo mundo, mas pelo menos para nós é piada interna. Botar ele para fazer um BL com build com punição. Fazer um show. Imagina um fan meeting dos dois. Que legal que vai ser. Então, a gente não é os donos da verdade. Então, a gente, assim, não vai conseguir falar sobre tal assunto. Obviamente que vai ter muitas pessoas que vão lá e vão falar mal dele, vão ter pessoas que vão falar bem, vão ter pessoas que só estão pela treta, e a gente nunca sabe o que é verdade.
Porque pode ser que a verdade venha à tona e pode ser que a verdade fique escondida. Porque, por exemplo, nós estamos aí vendo aqui do lado ocidente a história do Didi. Ele tem várias acusações em cima dele e que ninguém sabe exatamente se isso é verdade ou não, porque isso não foi julgado ainda. Isso não foi colocado à prova ainda. Se sabe que ele foi acusado de muitas coisas, mas que não tem um julgamento ainda. Se teve julgamento de vários outros produtores e várias outras pessoas, que você não sabe exatamente se realmente é verdade ou não. A gente sabe de casos que foram verdades. E a gente sabe de casos que não foram bem assim. O Brasil tem um caso recente nisso, mas não na parte da música, mas a gente tem um caso na parte da atuação, que foi o caso lá do Márcio Smelling, que no fritar de todas as coisas falam que as coisas não foram bem assim, mas que aí as pessoas foram lá e queimaram ele de certa forma que ele não pode nem mais aparecer na Globo. E aí teve esse caso também recentemente do Léo Lins, né? Enfim, aí as coisas vão aumentando. Mas nesse caso em específico do Prom, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo. A gente não pode ir lá e falar que o cara é isso ou aquilo. Temos que deixar a justiça investigar, julgar e falar: ó, ele realmente fez isso, olha, ele não fez isso. Justamente para a gente não passar pela mesma coisa que se passou com o Build. Do cara, tudo bem, o cara ele não cometeu o que ele fez com a menina, não foi bem aquilo o que aconteceu, só que ele foi um cara muito escroto a ponto de falar mal de todo mundo que trabalhava com ele. E isso aí é uma coisa que não se perdoa. Esses tempos atrás, o pessoal de Kim Porsche se reuniu e o menino não estava. E aí ficaram questionando por que ele não estava. Gente, como que ele vai estar no lugar aonde ele falou mal de todo mundo? Não foi de um ou outro, ele falou mal de todo mundo. Porque ele se achava o grande ator. E como que você vai chamar o cara para estar no mesmo ambiente que você se você sabe que ele falou mal de você? Não tem como. É a mesma coisa dessa questão. Se o Pron teve essa acusação, ele não vai estar no mesmo ambiente. As pessoas não vão querer ele no mesmo ambiente até ele ser julgado. E a partir do momento em que ele vai ser julgado, aí a gente tem que entender se aquilo é verdade ou não. Então a gente tem que aguardar essa verdade ou não vir à tona nesse julgamento, nesse possível julgamento. Mas ele se afastou, né? Parece que a orientação foi dele não abrir a boca para nada. Na sequência que nós tivemos de polêmica, eu até comentei nas minhas redes sociais, eu atualizei várias coisas sobre isso lá na rede ao lado, que foi a questão do Smart Boom, do Smart ter rompido o contrato com a produtora de Top Form por causa da questão do seu contrato com a produtora, que falavam que o contrato dele não era um contrato que estava visando todos os trabalhos possíveis e imagináveis. Então, o silêncio e também a questão do falar mal, né? E as pessoas querem que eles estejam no mesmo lugar. E aí, né, na questão do Smart Boom, o que aconteceu? Foi um problema entre as produtoras. Entre a produtora da série e entre a empresa que gerencia a carreira do Smart. Que a produtora emitiu lá uma nota gigantesca falando do rompimento de contrato, da rescisão de contrato do Smart com a produtora, e a agência que é responsável pelo contrato do Smart, né, pela agência da carreira do Smart, depois emitiu uma nota desmentindo muitas coisas que a produtora falou, dizendo que o contrato que existia era um contrato até que muito simples, mas que não dava garantias do Smart receber salário ou receber pagamentos
perante todos os trabalhos que ele fez com Topform. Até porque existe uma possibilidade, que é o que estava sendo falado, de que haveria até mais outros projetos com esse chip. E aí que acabou acontecendo toda essa confusão e o Smart acabou meio que temporariamente rompendo esse contrato. E aí é o que eu estava falando lá atrás. Quando teve toda essa história, quando estourou toda essa história, o que as pessoas fizeram? Elas foram lá nas redes sociais do Smart falar mal dele. Que ele não estava levando em consideração as coisas, que isso e aquilo outro. Falaram super mal e ele falou que teve muitas coisas que foram faladas lá para ele, muito pesadas. E aí, quando veio a nota da agência por trás da carreira do Smart, foi que a gente entendeu que a produtora, a agência, ela não estava rompendo o contrato porque de uma hora para outra o Smart surtou. Ela estava rompendo aquele contrato justamente porque ela estava vendo que o seu cliente estava sendo lesado de alguma forma. Ele não estava sendo beneficiado perante com o sucesso da série. Então que agora precisava refazer este contrato para que o Smart pudesse então ter a valorização que eles tanto esperavam. Até porque, gente, eu acho que isso também acontece, esse problema aconteceu também porque a agência não esperava o sucesso da série. Era um chip novo, que ninguém esperava, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Sabia-se da fama do Bond e ele não dá certo com os casais que ele faz chip. Então existia toda uma coisa assim: vamos deixar a história acontecer, vamos deixar a série acontecer e ver como que vai repercutir. Se não repercutir tão bem, se a repercussão não for tão boa, ok, já fez a temporada já aconteceu. Então a gente não precisa se dar ao trabalho de uma outra coisa, de renovar esse contrato, desse contrato ficar diferente, vamos dizer assim. Até porque a série passa, acontece e a gente não tem tanta preocupação. O que foi o que aconteceu exatamente o contrário. A série foi um sucesso e existe a possibilidade de muitos outros projetos. E aí a agência falou assim: não, agora a gente precisa então discutir sobre isso. Já que agora existem outros projetos a serem feitos, precisamos discutir este contrato. Pode ter sido um amadorismo da produtora? Pode, mas quem que imagina que uma série como Top Form poderia fazer o sucesso que fez? Existia uma expectativa, mas não era aquela expectativa gigantesca. Até porque tanto o Smart quanto o Boom vinham de separação de chip. O Boom tinha encerrado lá o chip com... Eu esqueci o nome dele agora. Com o rapaz lá que ele contracenou em Chains of Heart. E o Smart tinha desfeito o chip dele com o James, que tinha aparecido em Don't Say No e posteriormente apareceu em Moments of Love. E aí? Como que iria ser essa história de um chip que acabou se desfazendo? Esse negócio do Just Say Yes, né, que a Mami prometeu lá atrás e nunca veio, acho que foi até um grande motivo para que o próprio chip não continuasse. Existiu aquela, vamos dizer assim, aquela forçação do chip de ele retornar a uma atuação, né, a um BL, quando eles fizeram Moments of Love. Mas foi uma história completamente diferente. E convenhamos que eu não gostei muito da história do... A história de Moments of Love é péssima. Como todo Moments of Love é péssimo. Só que a história do Smart e do James, né, dos personagens deles, dentro de Don't Say No, não é uma história assim que sustentaria uma série tranquila. Eu acho que a Mami até olhou para aquilo lá e viu que não era um potencial, aí ela largou mão. E aí, como ela largou mão, os meninos tinham que dar algum jeito. O James deu o jeito dele, foi lá fazer um chip com o Shalarme, e o Smart foi tentar outra coisa.
Aliás, tem o Shalane James está numa série que é um GL chamado como que é? Befriend, alguma coisa assim. Não sei se tem alguma coisa a ver com bissexualidade pelo nome, mas eu ainda não assisti. Vou dizer pra vocês que eu tenho um pouco de trauma com Girls Love, porque, né, a minha estreia em Girls Love foi com Gap, que todo mundo fala que, nossa, foi um hino de Girls Love e eu tenho uma opinião muito contrária. Aliás, eu tenho uma opinião muito contrária de um BL que está sendo exibido recentemente, e tem pessoas que adoram o BL. Eu queria entender de onde que as pessoas tiraram esse gosto por esse BL, mas a gente segue em frente, a gente finge que nada aconteceu e por aí vai. E aí teve essa história toda dos meninos, e agora a possibilidade que existe é desse chip retornar para os projetos seguintes, agora com o Smart já num contrato diferente. Mas eu acho que as pessoas não botaram muita fé. Então, na hora que não se botou muita fé, discutiu um contrato qualquer, e aí veio o sucesso, aí eles, opa, agora a gente tem que discutir um contrato melhor. Ah, mas lá atrás vocês não quiseram discutir esse contrato. Não, mas agora tem que discutir. E aí ficou uma guerra de produtora. Fala qual é o BL, vamos falar mal junto. Ai, gente, não precisa nem falar, né? É o Pula Fogueira Yaya, né? Vamos, vamos combinar que o Pula Fogueira Yaya, eu tô assistindo, gente. É triste, é um trauma muito grande que eu tô ficando com esse Pula Fogueira. Eu não vou trazer resenha dele aqui no canal, porque a programação tá pra eu trazer ele como Drops BL. Um resumão. Só que assim, pra mim, tem muita gente elogiando que o problema do BL foi a produtora que não entendeu a novel. Tudo bem. Eu não vou ficar. Como que eu falo, como que eu disse? Eu não vou ficar me preocupando com novel de série. Então, se a novel é melhor que a série, parabéns. A produtora não teve capacidade de dar sequência nisso. Então, se ela não teve capacidade de dar sequência, né, de fazer jus à novel, e aí. Ai, amiga. Stubborn. Vamos lá. My Stubborn. Stubborn. Eu não sei se estou falando certo, mas My Stubborn. Que seria o meu malvado, como que é? Meu malvado não, meu teimoso, que é a tradução. E assim, as pessoas têm elogiado muito a série. E eu não tenho gostado da série nem um pouco. Porque meu teimosinho, né? Eu não tenho gostado nem um pouco dessa série. Eu assisti o primeiro episódio e falei assim: ah, tá bom, vamos dar sequência. Depois, nossa, os episódios são sempre a mesma coisa. É a mesma coisa. O episódio que teve agora do domingo, o menino lá com a barba de tipo caipira, a barba de caipira, o que foi aquilo, gente? Nem, não dá. Eu até já comentei isso em grupos no Facebook, que eu tinha visto as pessoas elogiando e falei assim, gente, ó, parabéns para quem tá assistindo essa série e tá gostando bastante. Mas eu não tô gostando nem um pouco dela. Não consigo. O casal principal até que tá entregando uma química assim, mas eu ainda acho que falta um sal. Agora, o casal secundário do Yun, nossa, que casal horrível, nenhuma química possível e imaginável. A química ali é só se for radioativa, porque não,
pra mim não tá nem um pouco com química esse casal secundário. Horrível. Aí depois eles resolveram enfiar um casal GL na história. Ai, não, pra mim não deu. Pra mim não dá essa série não me cabe. Então, enfim. Do Smart Boom foi isso, eu não vou ficar me estendendo muito, porque eu já falei muito desse assunto. Então, isso que me fez lá atrás dropar Unforgotten Night. Porque o cara é um. Sem contar que falta uma cor nele, né? Pálido. Nem todo mundo lá é pálido, né? Não é só ele que é pálido. Mas para ele falta realmente uma melanina naquela pele dele. E. Ai, não deu. Esse casal secundário não deu nem um pouco, porque eles não entregam química nenhuma. Mas enfim. Aí, a semana ela segue com mais uma polêmica. Essa polêmica, eu até que vou ter que pegar a foto do cara, porque eu não sei se todo mundo conhece. Mas nesse mesmo sentido da polêmica do. É que é brancofóbico, amigo, mas tá difícil, né? A gente teve uma outra história seguinte à história do Prom, que foi a história do ator Shell. A história do ator Shell. Deixa eu ver aqui. Este tá aqui na página da Boys Love Hub. Foi há um dia atrás que o ator Shell Takrit teve o seu contrato encerrado após denúncias de conduta abusiva feitas por ex-namoradas. Aí o comunicado da Copy a Bangkok, que é a produtora que tinha um contrato com ele, que a Copy a Bangkok é a famosa produtora de Playboy. E o Shell esteve em Playboy. O comunicado da Copy a Bangkok foi o seguinte: em relação às informações que foram divulgadas recentemente sobre Shell Takrit, ator exclusivo da Copy a Bangkok, a empresa gostaria de esclarecer que está ciente do ocorrido e vem acompanhando de perto a situação a todo momento. Gostaríamos de informar que a empresa e Shell Takrit chegaram a um acordo sobre a resolução dos problemas que surgiram. Ambas as partes decidiram, em comum acordo, encerrar o contrato de ator exclusivo, com efeitos imediatos. A partir de agora, Shell Takrit, sei lá, enfim, não possui mais vínculo contratual com a empresa. Por fim, a empresa reitera seu compromisso em conduzir suas atividades com ética, moral e respeito às normas sociais em todas as ocasiões. Mais uma foto dele, não sei se todo mundo está lembrado do Shell. A copy foi rápida. Um dia depois ele já foi chutado. Talvez eles já sabiam antes, mas só agora veio à tona. Será? Pode ser. E pode ser que já tenha tido alguma coisa, que tenha chegado alguma coisa ao ouvido da produtora, só que a produtora esperou alguma outra coisa, se realmente fosse verdade ou não. Eles podiam cancelar Playboy 2 junto com ele. Então, mas esse Playboy, essa possível segunda temporada aí de Playboy 2, já não vai ter esse cara. Já não vai ter o menino que era gêmeo, porque ele tá em outra produtora já. Ele recentemente tá fazendo Knockout, a série, chama Knockout a série. Ele tá em outra produtora já. Então,
Creio eu que seja de outra produtora. Aí eu tô falando um negócio aqui, é a série da Cópia Bangkok. Não, mas, mas eu acho que não é. Pode ser que já sabiam de alguma coisa e foi só mesmo a repercussão que veio, e aí eles já se prontificaram a dispensar o cara. Mas aí estamos vindo mais uma vez com uma história desse. Vai ter só um entregador de pizza. Só vai ter ele mesmo. É, de que eles estavam esperando dar uma repercussão para saber realmente se é, como que seria, como que teria esse efeito dessa história toda. Se essa história ela teria um efeito imediato ou se eles teriam que esperar mais um pouco para falar sobre o assunto. Você não pode. Que as produtoras, assim, elas. Você tem toda uma questão burocrática. Porque por mais que exista esses problemas, você rescindir um contrato com uma pessoa, nesse sentido que foi a rescisão com o Shell, obviamente que o cara não está saindo com uma mão na frente e outra atrás. Ele está saindo com um certo dinheiro, porque existia um contrato. Se é um contrato de rescisão contratual em comum acordo, ele de alguma forma recebeu alguma coisa. Porque não é possível ele estar fazendo uma série, sair da série por questões problemáticas e não sair de lá com dinheiro. Eu vejo que isso não tem nenhum problema. Então, é, a ideia toda é que assim, mais uma vez temos uma repercussão de um caso aonde tudo que é bastidor dá problema. Vocês percebem que tudo que está em bastidor tem um certo problema, tem uma certa questão. Então, eu acho que é até por isso que se fala muito sobre a questão do espaço privado do ator. Mas isso não é desculpa, Nicolas. Eu sei que não é desculpa. Eu sei que o cara fez o que fez e ele está errado de fazer o que fez. Só que existe uma coisa que, por mais que a gente goste de certo ator, ele tem que ter o seu espaço privado. Quantas vezes muitas produtoras já deram a sua nota, né, emitiram a sua nota falando sobre o fulano ou ciclano que as pessoas, né, de que tal de um grupo de fãs acabou invadindo o espaço privado do ator. A gente precisa respeitar este espaço do cara. Não só do ator, né? Das atrizes em si. É que a gente foca muito em falar de boys love, então a gente acaba falando muito mais na parte dos homens. Eles precisam desse espaço privado, porque é uma coisa fora do trabalho. Eles estão vivendo uma coisa fora. Se eles estão, sei lá, com as mães, se eles estão com amigos de escola ou qualquer outro amigo, se eles estão viajando, se eles estão, sei lá, indo ao médico, gente, o que seja, é uma coisa bem banal. A gente precisa respeitar este espaço. Porque aí você tá lá, o cara, sei lá, ele tá comprando um negócio no mercado. Alguma coisa que ele precisa comprar para casa dele. E aí ele compra, passa no caixa, enfim, e vai embora. E você tá ali esperando, sei lá, alguma coisa do cara. Aí o cara não faz nada, ele não interage com você. Ai, porque ele não presta. Ai, porque não sei o que, lá, lá, lá. Ai, porque esse ator aqui não sei o que. E aí vem falar mal do ator porque o cara não interagiu. O cara não é obrigado a interagir. Ele não é obrigado a perder o espaço dele privado para interagir com o fã. Existe um momento certo para isso. Até porque, vamos relembrar que é a mesma coisa relacionada ao ator Shell.
Muitos atores, a maioria, ou quase todos, que estão atuando em Boys Love, na vida real, fora da vida das séries, eles são heterossexuais. Eles pagam para serem gays. Aliás, pagam eles para serem gays. Ah, Pink Money. E aí? Pode ser o Pink Money. Não tem nenhum problema. Aliás, existe um problema. Mas é o que acontece. A gente não. A própria cultura em si deles não coloca eles a ponto deles se assumirem. Existem os atores que são assumidos, mas existem outros que não são assumidos pela própria cultura e outros que realmente não são. E o caso do Shell é justamente isso. A gente bate nessa tecla falando sobre isso. De que o cara ele tem o seu espaço privado e lá a gente não sabe o que ele vai fazer. A gente vai ficar sabendo o que ele fez ou o que ele deixou de fazer quando esse tipo de denúncia acontece. E aí realmente isso vai prejudicá-lo. Então é por isso que o ator, a atriz, precisa muito bem pensar nas suas atitudes fora do seu espaço de trabalho, justamente para que o seu espaço pessoal não atrapalhe a sua carreira, não atrapalhe o seu trabalho. Então é por isso que isso precisa sempre ficar muito bem explicado e muito bem entendido. O ator, ele tem a sua vida, ele é um ser humano, ele não é robô. Então, ele tem momentos onde ele não vai conseguir interagir com você, ou ele não está nem um pouco animado de interagir com você. E tá tudo bem. Mas tem fãs que acham que não tá tudo bem. Então, aí vamos abrir esse espaço, já que o Léo citou isso, que tivemos um caso hoje do ator Nut, do Supa Nut, de Peach Baby, que ele falou algumas coisas nas redes sociais, provavelmente se arrependeu do que falou e desativou todas as redes. O que eu vi foi o Instagram e o Twitter. Ele disse muito de que ele estava cansado e de que ele tinha que, acho que, se explicar muito para as pessoas. Tinha até isso na própria página da Boys Love Hub, que eu acho que tá aqui. Ah, tá aqui, ó. Eu tenho a Boys Love pôs um print. Ah, não sei se vocês vão conseguir ver, tá muito claro. O print foi: qual o sentido de existirmos? Ele fez 3 tweets, né? Qual o sentido de existirmos? Eu já estou cansado, eu queria dormir por 3 anos. E aí, posteriormente a ele ter postado isso, ele desativou as suas redes. Então, é nesse sentido que a gente fala. Porque, por exemplo, o ator vai lá e trabalha bastante. Faz vários trabalhos, faz várias séries e tudo. É um grande ator, é super conhecido e tal. Acontece um problema nesse sentido da vida pessoal, e aí isso acaba se tornando uma coisa tão grande que aquilo que o ator fez antes, para o fã, não vale de nada. Porque ele esperava que o ator se dedicasse especificamente para ele, para o fã. Assim, eu percebo que nós, enquanto brasileiros, alguns têm consciência e outros não têm consciência. Existem as pessoas que entendem que o que está sendo, que o que acontece ali é especificamente da série, é especificamente do trabalho que o ator tem que fazer. E que o ator ele não vive 24 horas naquilo. Mas existe uma outra parte, uma boa parte desses fãs, que acreditam que o ator
vive 24 horas naquela ilusão. E não é bem assim. E aí o cara trabalha tanto, faz muita coisa e tudo, e no primeiro deslize, na primeira coisa que acontece, eles já caem matando de tipo, nossa, porque você não presta, porque isso e aquilo outro, porque lá, 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 lá. E tem gente que não mede as palavras. É pedir pra pessoa, né, se jogar do lugar para baixo. E isso, gente, machuca. As pessoas não têm noção de que falas como essa vão machucar as pessoas em todos os sentidos. Olha a mesma situação do Smart, que foi numa live na rede ao lado falar sobre o negócio de que ele tinha ficado horrorizado com o que ele tinha lido e que ele estava sofrendo por aquilo. Que o problema que aconteceu não foi um problema que ele pôde controlar. Era um problema que estava acontecendo entre as produtoras, entre as empresas. E é a mesma forma de você chegar e falar sobre o Nut e você, sei lá, falar muito mal dele e ele lê aquilo. Você acha que ele vai ler aquilo, ele vai assimilar e falar assim: ah, isso aí é coisa boba. Não. A pessoa vai assimilar aquilo, ela vai absorver aquilo para ela. E aquilo vai ser um grande incômodo para ela, porque ela absorveu aquilo, ela colocou aquilo nela. É aquilo que está fazendo ela sofrer. E aí, todo mundo acha que pode falar o que bem entende. E não é assim. Você tem uma liberdade que é uma liberdade exagerada. Porque, vamos lá, vamos bater novamente nessa tecla. Você está lidando com humanos. O Nut é humano, o Smart é humano, o Boom é humano. Se você acha que eles não são humanos e que eles têm que viver para vocês, eu acho que o problema não são eles, são vocês. O problema é esse fã, essa fã, porque a maioria das fãs são mulheres. Essas fãs enlouquecidas achando que o ator tem que viver para elas. O ator tem que viver para ele. A importância de ele tá nessa indústria, ele tá nesse trabalho porque ele precisa colocar dinheiro em casa. Ele precisa viver a vida dele. Eu concordo plenamente com isso. Falta muito as empresas processarem essas pessoas, porque começou a fugir do controle. O pessoal fala da questão da própria GMM, né? Que tem muitas vezes acaba a GMM tendo emite muitos comunicados, ou então que demora muito para se posicionar. Aí na hora que se posiciona é um processo. E aí como que é que você vai falar que o que você disse sobre o cara, você tem direito de falar? Você não tem direito de falar. Você falou que ele não presta, que isso e aquilo outro. E aí? Como que fica a vida do cara depois que você falou que ele não presta? Você acha que ele vai ficar tranquilo? Ah, eu realmente não presto. Parabéns aí pra fulana de tal que disse que eu não presto. Não é assim, gente. O pessoal vive numa ilusão de achar que é dessa forma. Se acontecer uma coisa muito grave, tem que vir um processo. É o que a GMM faz. Aconteceu uma coisa muito grave, foi feito várias coisas na internet falando mal de certo ator, processo. Eu vi até uma vez, uma recente, de que a pessoa do perfil até debochou do negócio e ela foi processada. Eu não lembro qual foi o ator que passou por isso, mas que acho que foi o Gemini. Eu acho que foi ele, de que um perfil na rede ao lado estava divulgando vídeos do momento pessoal dele
e até de fotos dos amigos, estava pegando foto que os amigos postavam nas redes, mostrando que o Gemini estava supostamente namorando uma menina. E qual é o problema? Ou até uma responsabilidade das próprias redes sociais prestarem atenção nesse tipo de comentário. Então, Léo, aí é o que é o grande problema. A rede social tá pouco se lixando para isso. Que eu não sei se você viu tempos atrás, de que o Mark Zuckerberg, dono da Meta, né, Facebook, Instagram, tudo, tinha falado que ia tirar um setor da, da empresa dele, que era um setor que analisava essas coisas. Que era. Como que é? Deixa eu ver se eu consigo achar isso. Aqui. Isso foi no começo desse ano, que a Meta tinha passado a permitir que público LGBTQIA+, seja associado a doenças mentais no Facebook, Instagram e Threads. Por quê? O que ele tinha feito? Ele tinha retirado uma atualização aconteceu, né, de que a empresa tinha encerrado o programa de verificação de fatos. Então, que qualquer tipo de coisa que você publica nas redes sociais poderia, que você publicasse nas redes sociais aí da Meta, poderia ser uma verdade absoluta. O X, né, o Twitter X, ele tem uma parte onde você tem as notas da comunidade. Mas lá você pode fazer o que você bem entender. Se você não gostou de tal artigo, você pode falar que o artigo é ruim. E o X vai aprovar. Você tem as notas de comunidade, mas você tem que também ter uma verificação. É preciso existir essa verificação justamente para esse tipo de coisa não acontecer. Teve também um pessoal fazendo meme dizendo que o Jong doou dinheiro para curar os gays e a GMM meteu o processo. Então, o Jong viu e a GMM emitiu nota de processo. O Jong teve que. Gente, o Jong teve que falar sobre o nariz dele. De que ele fez um processo no nariz e as pessoas estavam falando mal de que tinha ficado feio. Olha o tipo de coisa que o ator tá tendo que falar na internet. Ele mesmo falou que ele fez um processo para corrigir o tamanho da narina, que ele falou que uma narina era mais fechada do que a outra, e isso causava para ele um certo problema na hora de respirar. E também que ele, né, fez um acerto ali no nariz para o nariz ficar até que mais é, harmonioso. Mas esse tipo de coisa também, desse tipo de. Ah, o cara passou por cirurgia, fez procedimento, fez aquilo outro. Isso também é problema do fã. Porque o fã exige que o ator seja lindo e impecável. E vamos combinar, gente, que a gente tem visto muitos relatos na internet de que os atores tailandeses não tomam banho. Pelo menos boa parte ele tem preguiça. E aí, esse tipo de coisa, do cara passar por um processo de beleza, que ele mexeu nisso, mexeu naquilo, pôs botox, pôs aquilo outro, é a questão de fã. É o fã exigindo que o ator seja lindo, impecável, sem uma ruga, sem uma espinha. É isso. É esse tipo de coisa que a gente vê na internet, porque as pessoas, para mim, tem hora que as pessoas elas não têm o que fazer. Elas poderiam muito bem lavar uma louça, limpar uma casa. Não, mas elas estão lá no celular, elas estão louquíssimas no celular ali, no computador, seja o que for, falando mal dos outros.
força eles a trabalhar depois da academia. Eu até agora queria entender como que esse povo lá consegue fazer isso, né? Qual a proeza. Porque lá é tão quente quanto aqui. Eu não sei se lá nesse momento está quente, mas o pessoal fala lá que faz calor lá também. Eu queria entender como que as pessoas conseguem não tomar banho. Do negócio lá dos países frios, até que eu relevo assim, mas também não é uma coisa que eu fale assim, nossa, que maravilha. Mas na Tailândia, o ator, o cara, não o ator, né? O, o cara não querer tomar banho porque tem preguiça, não é possível. Então, o cara não pode nem respirar direito, que as pessoas falam, ah, você mexeu no nariz, ficou feio. O Santa também, o Santa fez vários procedimentos no rosto para ficar com o rosto mais harmonioso, e as pessoas falaram que ele ficou feio, que envelheceu ele. Por isso que os atores cansam dos fãs, por isso que o Nucci surtou e cansou de estar ali. Gente, como é que você fica numa internet? Como é que você fica num lugar onde as pessoas são surtadas da cabeça? Não dá. Eu falo que o podcast está sendo justamente para falar que as pessoas são surtadas. Mas as pessoas são surtadas. Porque elas postam cada coisa na internet que eu falo, gente, não é possível que a pessoa ela abriu o celular, se conectou na internet, pagou a internet para falar essa asneira na internet. Então, eu atualmente estou tomando 2 por dia. Uma que, pelo menos aqui a minha cidade tá frio. Não dá para você sair na rua. é, Eu vou na academia no período da manhã. Como que você sai da academia no relento, do lado de fora, suado? Não tem como. E você chega no final do dia, você trabalhou, você se movimentou, por mais que seja frio, você se movimentou, você suou. Eu, principalmente, que tenho a pele do rosto oleosa, eu preciso manter minha pele sempre limpa. Como que você fica um dia inteiro de trabalho sem tomar banho? A pessoa acorda, sei lá, 7 horas da manhã, chutando bem por alto, tá, gente? Começa a trabalhar às 9 e se movimenta. Faz, acontece, sol, isso, aquilo, outro. Principalmente os atores que tem que fazer muita cena externa. Aí você chega no final do dia, que você chegou na sua casa, que você pode descansar tudo, você não vai tomar um banho. Tudo bem que lá eles têm costume de tomar banho de manhã. Que eu também não entendo isso de você acordar e tomar banho para tirar a impureza que ficou da cama, mas a cama tá limpa. Já pode tomar outra, hein, Léo? É, E aí? Fugi completamente do assunto que eu tava, né? Mas é basicamente isso. As pessoas passarem por situações, os atores viverem situações que, que chega a ser bizarro você ter que ver esse tipo de discussão na internet. Eu vi, olha só, para vocês terem uma ideia. Repercutiu esses dias no X que o Forte e o Pete tinham brigado, eles tinham brigado porque eles não estavam sendo vistos juntos. Se você pegar a agenda dos dois de compromisso, dá para você ver que a agenda dos dois era uma agenda diferente. Cada um tinha o seu compromisso, principalmente de que o Ford estava mexendo novamente lá com a empresa dele, né, com a Trophy. Agora, a pessoa vai lá, vê isso e conclui que eles brigaram. A conclusão foi que eles brigaram. Gente,
Da onde que você tirou essa conclusão que eles brigaram? Simples. Falaram também, acho que dos Gemini Force. Eu vivo uma situação engraçada. Em casa de parente, tomo banho de manhã, mas em casa não. Ultimamente eu sou bloqueando. Gente, é isso. Porque vem umas coisas, uns assuntos na internet que eu falo, eu não acredito que a pessoa tá falando disso. Eu não acredito que a pessoa está analisando isso. Acho que dos Gemini 4 também teve uma coisa assim, de que os dois estariam meio que afastados. Gente, eles fizeram lá o My Love Mix Up e depois cada um tinha o seu trabalho. O Gemini foi lá e começou a gravar uma série, que é um Lacorne, e o Forth tem também a gravação de uma série. Eles vão se reunir depois, sim, para fazer um BL, mas ainda não tem uma expectativa. E aí os dois hoje apareceram no evento, né? O Gemini apareceu no evento e entregou um buquê pro Forth. É esse tipo de coisa que a gente tem que ver, que vivenciar, porque as fãs loucas falam as coisas que dão na telha. Isso é falta do que fazer. Obviamente que é falta do que fazer. Porque você vê essas situações e você não acredita que isso acontece. Que você que passa por isso assim, tranquilo. Ai, que lindo que foi isso aqui. Que maravilha. Claro, uma maravilha, gente. Foi super maravilhoso. Lindo. Eu vejo umas coisas que eu falo, gente, não é possível. Não é possível isso. Qual foi o outro assunto de polêmica que nós tivemos? Acho que eu tô esquecendo alguma coisa. Ah, falaram de Pupavel também, de que eles tinham brigado. Ah, gente, é isso. Ou às vezes quer tanto irritar que fala a primeira atrocidade que vem na cabeça e posta. Ah, eu vi um negócio desse esses dias. BR. E aí eu fiquei, gata. Pegou, falou assim a bosta e aí teve que apagar a bosta, né? Teve que limpar a bosta que fez. Jesus. Brigaram mesmo, né? Parece que esse caso mesmo teve um estranhamento dos dois, né? Enfim. É... Nossa, gente, pior que tá falando. Eu tava com uma história na cabeça e eu esqueci. Deixa eu ver se eu olhar aqui a página, alguma página de Boys Love eu vou lembrar. Ah, teve a história do Mil, mas isso não é polêmica. A história do Mil é um problema de saúde que ele tá resolvendo. Ah, teve uma história. O Bess foi anunciado hoje que saiu da Beyond Cloud. Teve o Bess saindo da Beyond Cloud, teve o Drake saindo da GMM. Eu pulei um negócio aqui, cadê? Ah, teve uma história
de que as pessoas estavam. Do Drake até que demorou, que ele começou a aparecer em muita coisa, depois ele sumiu, né? Aí já era esperado que ele saísse. Acho que o último BL, última série dele, acho que foi Tamipô, acho, não me lembro. Teve uma situação pra gente já. Ah, isso aí é normal, amiga. Isso aí não é nenhuma polêmica. Teve uma história, até pra gente se encaminhar pros finalmente, que foi a história da repercussão ou da não repercussão do BL, do Mark e do On. Que é? Sweet Tooth Good Dentist. O BL do dentista. Eu tô chamando ele assim porque o nome dele é muito complicado para ficar decorando. Eu trouxe a resenha dele terça-feira aqui pro canal. Eu realmente, assim, para mim não é um BL maravilhoso, nossa, que maravilha de BL. Mas quem quiser assistir, é uma coisa que dá para passar um tempo, dá para você ver ali e até dar umas boas risadas. Só que os dois, né, tanto o Mark quanto o On, teve algumas perguntas que foram feitas para eles, falando de que a repercussão do BL foi uma repercussão muito baixa. E o On tinha até ficado meio triste com isso, né, dessa repercussão toda, porque ele esperava que fosse um sucesso, ou que pelo menos a repercussão fosse muito boa, e a repercussão acabou não sendo do jeito que ele esperava. Assim, gente, a história, como eu disse na minha resenha, ela tinha potencial para ser com outras pessoas que soubessem fazer aquele humor mais escrachado. Eu não imaginava os dois muito no humor escrachado. Por mais que o Mark possa ter feito personagens icônicos da parte de comédia, eu acho que esse casal em si, ele não tinha essa potencialidade toda. Eu acho que poderia vir numa história um pouco mais tragédia, um pouco mais drama, porque eu acho que o On tem potencial para fazer drama. O Mark também tem, eu acho que OnlyFriends eu trouxe para ele até que uma parte de drama mais interessante. Só que eu acho que os dois estariam muito bem encaixados se fosse uma história realmente de drama e não dessa comédia toda. Então, porque a gente chegou a ver o On em Boss and a Baby. E eu acho que quando o On, no BL do dentista, ele entregou o drama, ele entregou a tragédia, ele foi muito bem. Ele conseguiu entregar muito bem. E aí, quando ele foi para a parte que era realmente de comédia, ficou aquele negócio assim, deixou um pouco a desejar. Então eu acho que eles se dariam muito bem com um BL mais puxado para esse drama. Vamos ver. Se não me engano, a GMM confirmou eles como casal. Então, daqui para frente, provavelmente no próximo anúncio de levas de séries, vai ter provavelmente mais uma série para os dois. Isso deve acontecer só o ano que vem, né? E eu acho que esse ano dificilmente a GMM vai fazer um novo evento desses. Talvez se tivesse sido um Neomark nesse do dentista, nossa, ia ser o auge. É, eu tô tentando pensar se seria. Bom, eu acho que seria interessante. Acho que eu consigo ver os dois ali. Daria bom. Mas eu acho que o Mark e o On, eles conseguiram se encaixar bem, mas eles perderam o time da comédia. A comédia que era para vir, ela demorou para vir. Ela demorou para engatar. E em certos momentos parecia que eles estavam incomodados com tal situação.
o contexto em si da história foi interessante, eles conseguiram entregar um roteiro interessante, mas eu acho que o time da comédia ele faltou. Era para ser uma série mais escrachada de comédia, com confusões que até Deus duvida, mas eu acho que esse time em si da história faltou. Faltou entregar esse time da questão toda, né? Da história toda em si. Então, eu vejo dessa forma. Vamos ver o que a GMM vai fazer para os próximos trabalhos dos dois. Eu preciso lembrar agora se eles tinham. Então, né, agora as pessoas. Tá tendo bastante comentário no chat. E agora o bot não para de falar. O Léo viúvo de Neomark ainda, eu também. Então, eu acho que. Como é que fala? A GMM tinha seu potencial com esses dois. E ficamos aí, né? Aí, gente. Agora eu não lembro onde que mexe aqui. Vou ficar devendo para arrumar isso. Porque os dois em si, né? O Neo e o Mark, eles foram. Como que eu posso dizer? Eles foram, acho que o grande destaque que nós tivemos lá em Fish Up on the Sky. O pau de punho tava bom. Tava. Vamos dizer que não. Estava. Só que eles se destacaram bastante. Eu acho que foi interessante de ver como que eles se destacaram e como eles chamaram a atenção em relação a ser esse casal secundário muito interessante. Neomark não, né, gente? Era com o Luiz. Mas de como que o Neo ele chamou a atenção lá com o Fishuppon e o Neo foi transitando várias vezes por vários casais, né? E aí quando veio Only Friends, todo mundo ficou assim, nossa, acho que encaixou super bem. Mas aí, como o próprio Neo nunca teve um chip fixo, poderia ter fixado lá atrás e não fixou. E como ele foi transitando por isso, a GMM preferiu que o Neo ficasse nessa liberdade toda para que ele pudesse transitar por várias outras séries e por vários outros casais. E aí o Mark eles acabaram arriscando essa colocação do Mark estar com o On foi um risco se correr. Será que vai dar certo? Será que daria certo os dois juntos? Eu acho que deu, mas faltou ali pensar melhor nessa série desse roteiro em si. Então, mas aí será que volta? Eu tô com uma certa dúvida desse Only Friends 2 aí. Eu acho que o casal Nelmark, eu acho que não volta. O Nel, pelo que mostrou, deve voltar. Mas eu acho que agora o foco já é uma outra coisa, já é uma outra situação. Porque a gente percebe que o Boston, ele
ele foi aquele que ficou excluído da situação, né? Então, essa repercussão da foto, eu acho que era. Eu espero que tenha sido mais um cansaço. Eu espero. Porque se aquela foto realmente demonstra o que eles estavam lendo de roteiro, a gente já pode esperar por coisas assim absurdas. Eu queria muito que a GMM ela não fosse louca, mas ela tem das suas loucuras. Então, eu vou acreditar que ela não é tão louca assim. Mas, ai, acontece, gente, né? De ser louca, então, cada um com suas loucuras. Mas eu espero que a GMM ela ponha a mão na consciência e fale: não, eu acho melhor não ser dessa forma. Fico feliz por eles, porque se tornar um casal fixo da GMM é um ponto alto para os atores, né? Mas ao mesmo tempo, sei lá. É um ponto alto, mas também é um risco que se corre, porque se de alguma forma mais para frente eles quiserem mudar o chip, fica complicado. É que a GMM hoje ela tá focando mais nesse negócio do fixar o casal, de ter o chip, de. É isso, gente. Vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Vai sair o mascote do Neo sozinho, né? O Neo tem que aparecer em alguma série aí pra ele ter um mascote pra ele chamar de seu, né? Como que fala? É, é um mascote. Eu ia falar um outro ditado, não me lembro agora. Mas pra ele ter um mascote pra ele chamar de seu. Então vamos ver se vai ter ou se ele vai ficar do jeito que ele tá mesmo, né? Se ele vai, se a coisa vai seguir desse jeito mesmo. Eu acho que era isso, gente. Tem mais alguma coisa que a gente precisava falar? Mais alguma polêmica que eu deixei de passar? Eu acho que o episódio já foi até que bem extenso para a gente falar de várias coisas e citar várias coisas. Mas é isso em relação às polêmicas que nós tivemos. Eu espero que mês que vem não tenha polêmica para eu vir falar, porque eu quero. Então, aí agora a polêmica ela vai ser noticiada só no jornal PJ, porque eu não vou vir em outro podcast aqui para falar, ou pode ser que eu traga num vídeo curto, né, num shorts, alguma coisa assim. Mas eu espero que essas polêmicas elas sirvam de lição para muitos atores aí, né? Para muitos que viveram muitas coisas e até hoje estão aí vivendo essas polêmicas. Meus anjos? Muitos atores aí passaram por polêmicas, por situações. Alguns sofreram consequências, outros não. E a gente segue olhando e segue vendo o que vai acontecer com cada história. Com a história do Prom, com a história do Shell e com todas as outras histórias aí que a gente vai ver que estão acontecendo e as futuras histórias aí que vão acontecer, né? Mas enfim. Bem, a semana então tá na metade, mas amanhã estamos literalmente na metade, mas amanhã é feriado, então um bom feriado para todo mundo.
Quem for descansar, bom descanso. Quem for trabalhar, bom trabalho. Sim, esse negócio de casal fixo é realmente uma situação que a gente pode até discutir num assunto à parte sobre isso, justamente por essas questões que a gente tem relacionado a um desentendimento deles, ou o cara desistir de estar ali, né? Desistir de estar na empresa. E aí, como que faz? O cara tá ali na empresa, tá trabalhando ali naquele chip, de repente ele desiste, e aí não tem o que fazer. Mas, enfim. O episódio fica por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou publicar esse episódio, só que eu vou deixar para publicar o episódio. Pode ser amanhã mesmo, né? Pode ser, eu ia deixar para outro dia, mas eu vou publicar amanhã mesmo. E aí, semana que vem eu trago os cortes aqui para vocês, para a gente destacar então todas essas partes que foram faladas. Amanhã, então, às 18 horas, sai o episódio na. Será que vai dar tempo de fazer? Se não sair amanhã, sai na sexta-feira, tá? Não sei se amanhã vai dar tempo de fazer, eu preciso me programar, porque esse episódio aqui, ele vai renderizar, ele só vai sair amanhã. Mas é isso, para quem está ouvindo pelas plataformas, obrigado para quem participou aqui do ao vivo do YouTube, muito obrigado também. E mês que vem a gente volta com um novo tema para o nosso podcast. Vou tentar seguir a lista do que eu estava programando, porque hoje era para ser uma história, mas essas histórias polêmicas elas renderam mais. Beijo na testa de vocês, bom resto de semana, bom feriado e até a próxima.